Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o João do canal Decoding e hoje eu venho trazer para vocês a resolução de um novo problema do LeetCode que se chama contém duplicados. Eu vou fazer uma leitura interativa aqui do problema e explicar aqui quais são as condições de resolução desse problema. Beleza? Então, dado um array de nums, a gente tem que retornar verdadeiro se um desses elementos desse array aparece mais de uma vez. Caso ao contrário, eu retorno falso para esse problema. Aqui tem um exemplo 1 que faz o seguinte, ele tem um array aqui com os números 1, 2, 3 e 1. Aqui é esperado que se retorne verdadeiro, porque o 1 repete mais de uma vez. No exemplo 2, que já é um caso diferente, não tem nenhum elemento duplicado, então a resposta esperada é falsa. E no último exemplo aqui, desse exercício que ele dá, eu tenho um array com vários números duplicados, como o 1, o 3, e o 4 e o 2. Então, é esperado que retorne true, beleza? E qual que é a primeira maneira que a gente pensa para resolver esse exercício? A primeira maneira é percorrer o array usando um for alinhado, que é uma solução quadrática dentro da notação Big O, que é uma solução n ao quadrado. Então, vamos fazer aqui o desenvolvimento da primeira maneira e mais intuitiva de resolver esse problema. Para isso, vamos criar um for que vai começar aqui na posição 0, que ele vai ter que ir até o final do meu array. Beleza? E eu vou criar um outro for que vai começar na posição i mais 1, ou seja, vai começar na posição 1 do meu array, e eu vou atribuir aqui a variável j. Beleza? E vou pegar a mesma condição aqui de cima. E eu acho que é isso nesse primeiro momento. Beleza? Aí o que eu vou fazer aqui, né? Qual que é a condição aqui de verificação? Eu tenho que perguntar se o meu num, né? Vou fazer um if. Vou perguntar se o meu num de i é igual a meu num de j. Beleza? Se tiver elementos duplicados, eu já retorno. Poxa, eu já encontrei elementos repetidos. Eu não preciso achar todos os elementos. Eu só tenho que ter certeza se existe pelo menos um. Se existir, eu já posso retornar true. Caso ao contrário, eu tenho que retornar false. Beleza? Só recapitulando aqui a primeira solução, que é uma solução quadrática, que não é a mais usual, mas aconselhada para resolver problemas assim. Criei um for, começando ali na posição 0, que vai até o último elemento do meu array. Criei um segundo for, que vai começar na posição 1. No caso aqui, eu criei a variável j e atribuí um mais 1 para fazer, né, para percorrer o array até o final. Aí eu faço a comparação. Se o meu num que está na posição 0 é igual ao meu num que está na posição 1. Se for igual, eu já retorno true. Vamos executar esse código para ver se o código funciona. Eu acredito que funciona. Vamos executar aqui. Passou em todos os casos de teste. E vamos executar aqui para ver aqui qual que vai ser a performance desse algoritmo. Beleza. E como a gente viu aqui, a gente acabou tendo um TLE aqui, porque é uma solução quadrática. E quando a gente fala de problemas do LeetCode, um código quadrático nunca é bem visto, né? E até numa entrevista não é bem vista problemas que são quadráticos, beleza? E vamos para a segunda maneira de resolver esse problema, beleza? E para a segunda maneira para resolver esse problema, pessoal, a gente precisa entender um pouco mais sobre a notação Big O. E eu trouxe aqui um gráfico que explica um pouquinho mais sobre essa notação Big O. Aconselho a vocês olharem outras referências e entender o que cada uma dessas anotações aqui significa. E nesse problema aqui que a gente está resolvendo, nesse primeiro exemplo, a gente fez uma solução quadrática, que é essa linha aqui, laranja. Beleza?
E para a gente melhorar um pouco mais o nosso algoritmo, o que a gente pode fazer? A gente pode transformar essa solução numa solução de O de n log n. Para você que não viu o vídeo passado do canal, era sobre algoritmos de ordenação. Eu expliquei lá sobre os algoritmos merge e quicksort, que no final das contas ali, eles são algoritmos que levam ali, né, O de n log n para executar, né, para fazer a ordenação de um array. Então, a segunda maneira para resolver esse problema é a gente aplicar a ordenação desse array. Então, bora fazer esse exemplo ficar um pouquinho mais rápido. Beleza? Então, bora aqui para o código. E para isso, pessoal, a primeira coisa que a gente precisa fazer é aplicar a ordenação no array recebido. E dentro do Java, a gente tem uma classe estática que já faz isso, que é a classe arrays, que já faz a ordenação desse array. Beleza? O segundo passo, como a gente sabe, o algoritmo que a gente desenvolveu anteriormente é um algoritmo quadrático. Então, eu preciso aqui tirar o segundo for que eu criei. Eu vou remover esse for. E aonde que está a mágica aqui? Eu vou começar o meu primeiro for na posição 1, beleza? E qual que vai ser a condição aqui para achar se tem números duplicados ou não? Eu vou basicamente fazer uma pergunta. Se o meu num de i menos 1 é igual a num de i. Porque uma vez os números ordenados, eu já consigo saber se o número da esquerda é igual ao número da direita, porque eles vão ter uma sequência lógica. Então, aqui eu já posso retornar o meu true. E eu sempre começo no 1, porque eu sempre faço a subtração, né, do zero ali, né, 1 menos 1, que vai dar 0. Beleza, procurando um 0. Vamos fazer a execução aqui, né, desses testes, todos passaram aqui. Agora vamos fazer a submissão desse algoritmo para ver se ele vai passar. O último, se eu não me engano, passou em 69 casos de testes. Esse aqui foi aceito no LeetCode. Beleza, mas ainda existe uma segunda maneira de resolver esse exercício, que é ainda melhor. E vamos trazer de novo ali, né, aquele gráfico de notação Big O, para saber qual que seria a terceira melhor maneira de resolver esse problema. Aqui dentro da notação Big O, a gente começou aqui com uma solução quadrática, foi para uma solução de n log n, que é a ordenação ali, o algoritmo de ordenação, e a gente consegue chegar, nesse caso em específico, numa solução aqui que é linear, que a gente fala que é O de n. Então, bora implementar essa solução linear. E para isso, pessoal, a gente precisa entender primeiramente o que é uma solução linear. Quando a gente fala de solução linear, a gente fala que são algoritmos que percorrem uma única vez o array e já encontra a resposta para o problema. Então, dado isso, a gente entende que para a gente implementar essa solução, a gente precisa remover o arrays.sort, porque o arrays.sort é uma solução de n log n, que é o custo de ordenação de um array. A gente remove esse trecho do código e percorre uma única vez o nosso array. E para isso, a gente vai começar na posição 0. Beleza, uma vez que eu sei que eu preciso percorrer uma única vez o meu array, eu preciso encontrar ali uma estrutura de dados que me forneça, né, a informação se um elemento existe ou não dentro do meu array. E para isso eu tenho que tomar cuidado para qual estrutura que eu vou usar. E dentro do Java tem uma coleção que é baseada em hash, que é o set. O set, na grande maioria dos casos, o tempo de busca dentro dessa coleção, dessa estrutura de dados, é O de 1. E dentro da notação Big O,
esse é o tempo mais rápido de execução que existe da notação Big O. Aqui a gente tem o odd1 e a segunda maneira mais rápida de buscar alguma coisa dentro de uma coleção ou dentro de um array é o log_n, beleza? Então, vamos aqui fazer a utilização de um set. Esse vai ser um set de inteiros que a gente vai criar aqui e eu vou dar o nome para esse set de n e eu vou usar a sua implementação de hash set. Beleza? E qual que é a condição aqui, pessoal? Eu tenho que perguntar dentro dessa função aqui se o meu set já tem esse elemento. Beleza? Se esse set tem um elemento corrente, o que eu preciso fazer? Eu tenho que retornar true. Se não tiver, eu apenas adiciono esse elemento dentro do meu set. Beleza? É basicamente isso o algoritmo. Declarei uma coleção baseada em hash table, que aqui é o set, que na grande maioria do tempo é odd1, a busca dentro dessa estrutura de dados. Percorro todo o meu array e vou perguntando se esse elemento já contém dentro da minha coleção set. Se tiver, eu retorno true, se não, eu só adiciono esse elemento dentro da minha lista. Vamos rodar esse exemplo aqui para os casos base aqui. Vamos ver se funciona. E eu esqueci alguma coisa. Deixa eu ver o que eu possa ter esquecido. Deixa eu cursar, acho que eu escrevi errado. E funcionou aqui para esse caso. Beleza, vamos submeter esse algoritmo aqui para ver se ele vai conseguir resolver todos os casos de teste. Beleza, e conseguiu resolver, né, todos os casos de teste. E se a gente for pegar, né, o exemplo anterior, acho que o exemplo anterior que a gente fez, que é de n log n, e executou em 40 milissegundos ou alguma coisa assim. Então, esse exemplo acaba sendo muito mais rápido utilizando a coleção set. Mas só tem um ponto aqui importante, pessoal, que eu preciso dizer, é que não existe almoço grátis, né? E para essa coleção, né, funcionar, eu tenho que duplicar os meus elementos dentro do meu set. Beleza? E caso você tenha gostado do vídeo, eu peço que você deixe o seu like e não esqueça, né, de se inscrever no canal, isso é muito importante, apoiar o trabalho aqui. Beleza, pessoal? E até uma próxima.